e nós não tivemos a oportunidade de poder fazer o debate. E é importante esse plenário estar tendo a oportunidade de poder fazer o diálogo e fazer as considerações. Nós gostaríamos, nesse momento, de salientar e colocar nesse plenário o nosso repúdio, o meu repúdio, a alguns posicionamentos e algumas atitudes do governo federal para com o povo brasileiro. Não podia passar em branco de colocar que o novo modelo de governo para o Brasil é um modelo de governo que de forma nenhuma prioriza o trabalhador e prioriza o pobre. Ao longo desses poucos dias de ações do governo federal, nós tivemos a venda do pré-sal já em 25%, tirando dinheiro da saúde e da educação. E a gente não vê ninguém reclamar. Nós tivemos a retirada de 170 milhões de reais dos programas federal, principalmente do PA e o PENAI, que são programas de geração de renda para o campo e que leva a nossa merenda escolar, que leva ao hospital, que leva à escola, aquilo que nós nunca tivemos, que é uma alimentação saudável para o nosso filho. E na primeira tirada do governo que está aí, foram 170 milhões de reais retirados, e aqui no estado de Rondônia, os programas do governo federal de geração de renda e da merenda escolar, que é principalmente o PA, está paralisado com a assinatura de nenhum contrato para este ano. Também retirado recursos dos programas ligados à educação, deputado Cleiton Roque. Outro dia nós tivemos aqui na última sessão um grupo de estudantes reclamando do recurso que foi retirado do FIES. E digo que esse recurso retirado do FIES não é porque falta recurso no governo federal. É porque o modelo de governo implantado por esse povo que hoje governa o país é um modelo que não prioriza o filho do pobre e não prioriza o trabalhador. Programa federal que trata das outras bolsas de estudos para os nossos pobres filhos também foi retirado. E a juventude começa a ser penalizada. E por último agora, a PEC 241. E aí eu quero trazer e dizer que a PEC 241 é o maior afronto às conquistas das políticas sociais do nosso país. É o maior afronto à classe trabalhadora. A PEC 241 retira os direitos que os trabalhadores conquistaram no passado. Levando em consideração o salário mínimo, deputado Laerte, que hoje o seu governo dá apoio, o salário mínimo que hoje teve, esses últimos anos, teve um aumento real acima da inflação, se estivesse sendo tratado da forma como a PEC vai tratada agora para frente, nós teríamos um salário mínimo de no máximo R$ 530. Essa é a perspectiva. E a alegação do governo para essa PEC, deputado, é que o Brasil deve muito. Que agora tem que sanar as dívidas do Brasil, porque a dívida pública é muito alta. Eu quero só informar que a dívida pública brasileira hoje está em 69% do PIB. A dívida pública dos Estados Unidos é de 104% do PIB. A dívida pública do Japão é de 229% do PIB. E que essa dívida pública brasileira, ela não é uma dívida pública externa, ela é interna. Sendo interna, o Brasil deve para si mesmo. E essa dívida não pode ser somente imputada ao salário e à classe trabalhadora desse país. Porque 40% dessa dívida pública é dívida de empresas. Porque os bancos também emprestam. Está imputado na dívida ativa. 25% dessa dívida pública também é das famílias quando contraem empréstimo.
O que resta de dívida pública real no Brasil é em torno de 45%. Um patamar avaliado pelo FMI como um patamar dentro das medidas cabíveis para o crescimento. E eu não entendo o que é você tirar da vida pública, você tirar da questão social, você tirar do salário do trabalhador aquilo que tinha que ser imputado aos empresários que devem para os bancos públicos. Tá? Eu estou falando de modelo de governo, não estou falando aqui de que se é certo ou se é errado, porque a sociedade vai julgar daqui uns dias. Aumentar o salário mínimo baseado no IPCA, como é a lei A 241 hoje, é dizer que nós não vamos ter aumento real para a classe trabalhadora desse país para os próximos 20 anos. Aumentar ou tratar a dívida pública relacionada à educação e à saúde é dizer que o nosso pobre, deputado Laerte, não vai poder ir no hospital mais. Porque se a saúde está ruim hoje, imagine congelando os investimentos na saúde. Imagine congelando o investimento na educação. Então é muito sério o que tem se feito. E não pode ser culpado governos passados, porque hoje essa PEC quebra com tudo que o FHC fez na época de regulação da inflação no Brasil. Você não investe num país, você não faz um país crescer tirando recurso de investimento. Você não cresce um país quando você corta o recurso para o Ministério de Minas e Tecnologia ou extingue o Ministério como foi extinguido. Você não vai ter crescimento real se nós não tivermos investimento real. É inconcebível o Brasil, que está, por analistas internacionais, na contramão da economia do mundo, enquanto que os Estados Unidos, o Japão, os países do euro, ligado ao euro, têm uma dívida pública 2, 3 vezes maior do que a brasileira, estão investindo e fazendo investimento, tanto na parte social, quanto no investimento em infraestrutura. É uma lapsa, ou é uma coisa incabível, você achar que tem que aumentar para 170 a previsão de déficit brasileiro. 170 milhões. Então eu estou aqui e não poderia deixar de falar, porque eu disse que nós íamos perder direitos. Eu disse aqui nessa casa que o impeachment da Dilma era uma fraude e que era um golpe. Eu disse que era e ficou provado quando o Congresso não conseguiu tirar dela os direitos políticos. Não conseguiu tirar. Não tiraram porque viram que era irregular o que ele estava fazendo. Tanto era irregular que uma semana depois aprovaram uma lei que tirava que regulamentava as pedaladas. Uma semana depois. Eu estou falando aqui do trabalhador que ganha salário mínimo. Daqui a 5, 6 anos, o salário dele está defasado em 40%, que é essa a previsão.